Gravação iniciada. Continuidade, conselheiros, boa tarde. Continuidade à nossa sessão do dia 8 de junho, às 14 horas, agora na parte da tarde. Vamos agora para o processo do item 18 da pauta de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, recorrente Açucareira Boa Vista Limitada, interessado em Fazenda Nacional. Tainá, o patrão se encontra? Sim, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. Item 18 da pauta, doutor Antônio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar o link no chat. Está entrando. Eles estão te ouvindo, doutora Ayrton? Boa, minha amiga. Boa tarde, doutora Ayrton, como vai? Seja bem-vindo à nossa turma. Vou pedir só para o senhor deixar o microfone no mudo para o relator iniciar. Obrigada. Conselheiro Fernando, já com a palavra. Certo, presidente, já coloquei o arquivo na pasta, né? Então, é um recurso voluntário do contribuinte contra o acórdão 14.01.00257, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Trata-se de autos de infração de RPJ e reflexos, decorrente de auto de infração baseados em omissão de receita apurada com base em presunção legal de omissão de receita estampada no artigo 42 da Lei 9.430, com multa qualificada em razão de contribuinte movimentar recurso em conta bancária interposta à pessoa, ou também arbitramento de lucros. No que interessa a atual fase processual, o relatório de auditoria fiscal aponta que nos anos calendários de 98 a 2001, a autuada emitiu receitas decorrentes de depósitos efetuados nas contas em nome da mãe dos sócios da pessoa jurídica autuada, valores esses em montante superior àqueles declarados anualmente contabilizados e oferecidos à tributação pela recorrente. Fase prévia do procedimento fiscal, a autoridade fiscal atuante constatou que os valores creditados nas contas mães dos sócios da recorrente tinham origem em clientes da pessoa jurídica, assim como recursos dessas contas foram utilizados em benefício da autuada, compra de veículo, por exemplo. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, aduzindo em apertada síntese. Eu vou só me referir aqui à questão que subiu, né, porque havia vários pontos lá, senão a gente vai ficar perdendo tempo em pontos que não interessam mais. Então, a parte que nos interessa, que o contribuinte aduziu em impugnação, foi que se foi identificada a ausência de registros de operações de compra, em próprio basear desculpa, pessoal, em próprio basear a atuação na presunção legal do artigo 42. Tá? Na verdade, aqui tem um outro ponto, o contribuinte vai ficar, durante todo o procedimento, ele vai alegar que há conhecimento dos depositantes, e a partir do momento em que o fisco tinha conhecimento dos depositantes, não deveria utilizar a presunção do artigo 42. A discussão vai trilhar em torno disso no processo inteiro, no que nos interessa. Tá? Analisando a impugnação apresentada, o jogador de primeira instância julgou improcedente. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que por meio do acordo recorrido, deu-lhe provimento parcial para cancelar a exigência de RPJ, CSL, PIS e COFINS sobre as bases de cálculos relativas aos valores comprovados de intermediação, no valor de 11 milhões e pouco, e de compras contabilizadas no valor de 123.600. O contribuinte opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de omissão no acórdão. Ele traz uma série de argumentos aqui. Os embargos foram conhecidos, contudo, houve sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no RE 591.340. O sobrestamento foi levantado e, por meio do acórdão 1401
001-734, os embargos foram acolhidos sem efeitos infringentes. Os autos foram encaminhados à unidade de origem e, antes mesmo da intimação, o contribuinte compareceu ao processo e manejou aí o competente recurso voluntário, o recurso especial, né, trazendo duas matérias: conhecimento da natureza das operações que deram origem aos depósitos bancários de origem não comprovada e nulidade por preterição do direito de defesa. Posteriormente, a unidade de origem, né, daí procedeu à intimação oficial, o contribuinte ratificou o recurso especial por meio do despacho de admissibilidade. Somente a primeira matéria foi admitida. O contribuinte manejou aí o agravo, que foi rejeitado. Aqui eu chamo a atenção, né, no que atinge a matéria admitida, então só aquele primeiro ponto ali, né, conhecimento da natureza das operações que deram origem aos depósitos bancários de origem não comprovada, o despacho de admissibilidade traz os seguintes pontos, né, que eu chamo a atenção aqui. Da decisão recorrida transcreve os seguintes trechos, isso consta no acórdão. De mais a mais, no caso, ainda que se saiba a natureza da operação, parte do negócio omitido, não se comprovou sua respectiva declaração e tributação. A origem identificada no curso do processo administrativo não exclui o dever de tributação, se não computados na base de cálculo dos tributos a que estiverem sujeitos. Essa também é a dicção do próprio parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 9.430. Nesse ponto, reitero que para elidir a presunção não basta que seja apontado depositante, mas principalmente identificada a natureza da operação. Assim, o simples fato de serem levantados o nome das pessoas físicas ou jurídicas que efetuaram os depósitos na conta bancária da recorrente não é o bastante para que reste provado dos recursos. Há necessidade de que o recorrente comprove a natureza das operações que deram causa aos depósitos para que se confirme que não se referem a rendimentos sujeitos à incidência tributária ou que já tenham sido submetidos à tributação. Então, aqui o despacho continua, traz a recorrente à colação, acórdão os paradigmas número 2402005523 e 2201002631. Então, a ementa aí do primeiro diz identificação da pessoa depositante pelo fisco, né? Descabimento da aplicação da presunção de omissão de rendimentos decorrente de depósitos não identificados. É o primeiro deles. E o segundo diz lá, depósitos bancários, prova da origem apresentada durante a fiscalização. Aí segue o despacho de admissibilidade. Dos acordos paradigmas apontados, transcreve os seguintes excertos, respectivamente. Né? 1. Entendo que essa matéria há de ser necessariamente apreciada, posto que, embora o sujeito passivo não a tenha suscitado diretamente com o pedido de reclassificação dos rendimentos, é inconteste que foi manifestado seu inconformismo com a presunção legal prevista no artigo 42 da 9.430. A meu ver, havendo identificação dos depositantes, há de se investigar a causa do pagamento, que, se não for acatada pelo fisco, dará ensejo ao lançamento decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica. Aí ele continua, né, aqui na parte do voto, diz lá, foi produzida prova razoável na fase que antecedeu a autuação, que indicava que a movimentação financeira dos valores decorreu de transação imobiliária, que foi inclusive declarada ao fisco pelo adquirente, que também apresentou o documento confirmando a operação. Contudo, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 42 da 9.430, nas situações em que está identificado o depositante, cabe à autoridade fiscal apurar se a operação em questão constitui hipótese de aplicação de outro dispositivo, na medida que não se faz mais necessária a presunção, devendo, pois, ser aplicada a tributação específica. Na sequência, ali na conclusão, diz, ora, identificada a origem dos valores aportados na conta corrente do suplicante, ou seja, quando se tem notícia do depositante, significa dizer que não se fazia mais necessária a presunção, devendo, por expressa determinação do parágrafo 2º do artigo 42, né, ser aplicada a tributação específica, por exemplo, rendimentos e serviços de pessoa jurídica. O despacho de admissibilidade acabou admitindo os dois precedentes, tá? Os dois acórdãos. No mérito, o contribuinte requer a reforma do acórdão recorrido, com consequente exclusão da base de cálculo do lançamento dos créditos em contas bancárias, cuja natureza da operação era de conhecimento da autoridade fiscal lançadora. Os autos foram encaminhados à PFN, que apresentou contrarrazões.
Preliminarmente requer não conhecimento do recurso, uma vez que o primeiro paradigma indicado, 2402.005.523, seria convergente com o recorrido, pois ambos julgados adotam o mesmo entendimento de que, para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos, somada a identificação dos depositantes, faz-se necessária a comprovação da causa dos depósitos bancários, com vinculação entre as operações alegadas com os valores depositados. Em relação ao segundo paradigma, o 2201.002.631, aduz que as situações fáticas seriam distintas, pois no acórdão recorrido, a identificação dos depositantes somente teria se dado em série de diligência determinada pelo CARF, enquanto que no paradigma o fisco já teria conhecimento dos depositantes logo no início do procedimento fiscal. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida. Posteriormente, o contribuinte apresentou o expediente de folhas 8345 de 350, informando sobre a opção pelo PERT, e inclusão do regime diferenciado de pagamento de parcela do crédito objeto do recurso especial interposto. Eu coloquei aí uma notinha de rodapé, isso não interfere muito no que a gente vai analisar, tá? Mas diz lá, o objeto de desistência, o crédito tributário referente a depósito de 10.996.177. O contribuinte esclarece que depósito no total de 11.775.625 já haviam sido excluídos da base de cálculo do lançamento pelo colegiado ACOR, restando em discussão agora nos autos depósitos de 11.559.648.63 que, segundo o contribuinte, teriam sido tributados em duplicidade. É o relatório, presidente. Doutora Ayrton, eu vou marcar seu tempo aqui. Deixa eu zerar aqui, tá? O senhor fica à vontade, 15 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, senhora presidente, ilustre relator, ilustres conselheiros. Muito obrigado pelo relatório, que foi preciso. Então, o recurso especial, como foi relatado, tinha 2 itens. O item 1, que foi admitido, e o item 2, que não foi admitido, né, que tratava da duplicidade da tributação que a Câmara recorrida havia admitido nos embargos de declaração. Foi uma pena, porque isso era uma coisa importante para o deslinde dessa questão. Então, a sustentação vai ficar centrada no primeiro item. E como foi apontado no recurso especial, eu vou seguir o mesmo caminho, destacando, em primeiro lugar, o relatório fiscal de folhas 378 e 383. Porque esse relatório fiscal foi o que levou à conclusão da autuação, né? Então, no primeiro ponto do relatório, que está destacado aqui, diz o fiscal: obtivemos em resposta que a empresa, através do perito, reconheceu que é titular de fato da referida conta. Primeiro ponto, está reconhecido a titularidade da conta. Mas alegou tratar-se de receita proveniente de intermediação comercial junto às indústrias de açúcar, tendo como remuneração a porcentagem de 2%. Essa empresa, ela milita, açucareira, né, como é o nome dela, ela trabalha com venda de açúcar. E também fazia intermediação, como veio para o laudo. Muito bem. Aí vem o fiscal e, no termo, diz o seguinte: pela análise dos documentos acostados ao laudo pericial, folhas 1517, verificamos que os recursos que ingressaram no referido à conta provieram de compradores de açúcar, que eram, de fato, clientes da açucareira Boa Vista. Tanto é que nos referidos documentos estão presentes algumas autorizações de faturamento às usinas, folhas 2524. Depois desse registro, vem o juízo emitido pelo agente fiscal encarregado da auditoria. Diante desses fatos, concluímos que a operação de fato realizada, repito, ele está dizendo que a operação realizada foi a compra e venda de açúcar e derivados, ocultando uma fase do negócio jurídico, acredito que ele quis dizer, né? Ou seja, não emissão da nota fiscal da usina para a açucareira, compra, né? Operação de compra. E desta para o cliente, operação de
venda. Isso é o que o fiscal atestou. Dessa forma, vários tributos deixaram de ser apurados. Ele não aceitou a intermediação sob o argumento que está aqui, porque houve pagamento e tal. Pontos incontroversos do relatório fiscal. O agente fiscal apurou a real titularidade da conta. Aliás, foi a própria empresa que admitiu que a titularidade era dela. Ponto 2. As operações que deram origem aos depósitos bancários. Ele diz, fiscal, que tinha omissão de compra acumulado com omissão de venda. Foi o que ele apontou no relatório. Surpreendentemente, eu estou com o alto aqui do imposto de renda, e ele diz o seguinte: depósitos bancários não contabilizados, depósito de origem não comprovada, e foi assim que ele autuou. E depois de listar os depósitos, ele vem no enquadramento legal e aponta alguns artigos, inclusive o 42 da Lei 9.430. Muito bem. É contraditório, né? Porque se ele apurou as operações, ele não deveria ter ancorado a autuação na presunção. E este é o fulcro desse recurso. E como é que foi admitido? O que está em discussão, então? O recurso especial de divergência foi assim recebido, como o relator já disse. Mas eu vou repetir. Com relação à primeira matéria, que é o que foi conhecido, conhecimento da natureza das operações que deram origem ao depósito bancário de origem não comprovada. Ocorre o alegado dissídio jurisprudencial. Então, o dissídio está formado. E qual a divergência? A relatora desse processo, desse caso, é uma das grandes juristas que eu conheço. A doutora que fez o relato aqui. Ela, na adição recorrida, que é o acordo 1401-00257, ela diz o seguinte: de mais a mais, no caso, ainda que saiba a natureza da operação, se for o juízo emitido pela relatora, parte do negócio não se comprovou sua respectiva declaração e tributação. A origem no custo do processo de administrativo não excluiu o dever de tributação. Tal. Na sequência, ela emitiu o juízo. Ainda que a operação seja conhecida, vale dizer, se trata de fato típico, não desconhecido, é possível a aplicação da presunção. E o acordo paradigma concluiu de forma diferente. Encontrada a título, são duas coisas que precisam ser destacadas para poder resolver essa questão. Precisa identificar a titularidade e a operação que deu origem aos recursos. E vem o acordo paradigma, eu citei o primeiro, né, 2201-02631, ele diz: identificada a origem dos valores aportados na conta corrente do suplicante, ou seja, quando se tem notícia do depositante, significa dizer que não se fazia mais necessária a presunção. Então, feito esses relatos, surgem as questões jurídicas que envolvem o caso. E aqui tem alguns, desculpem, senhora presidente, eu tenho que buscar um pouquinho de doutrina para poder encaminhar aqui. Aqui tem uns pontos de teoria geral do direito, né, que é o seguinte: o artigo 42 da Lei 9.430, esse é um dos problemas das nossas leis. Às vezes tem o caput e depois tem um parágrafo. E a tendência dos intérpretes é achar que o parágrafo vale menos que o caput. E, na maioria das vezes, é isso mesmo. Mas não é o caso aqui, no 42. Porque no caput, que é o comando principal do 42, diz: caracteriza também a omissão de receita ou rendimento, valor acreditado em conta de depósito, mantida a instituição financeira, em relação aos quais o titular, a pessoa jurídica realmente intimada, não comprove a origem dos recursos. Essa é a regra da presunção. Aí vem o parágrafo 2º.
e diz: os valores cuja origem houver sido comprovada. A pergunta que eu faço, no caso concreto, está comprovado? Está comprovado pelo fisco, atestada pelo fiscal, que a operação era missão de compra, missão de venda. Apurado pelos documentos que ele olhou, o fiscal. Que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos, submeterão às normas de tributação específicas previstas na legislação. Ou seja, o parágrafo diz, se não é o contexto normativo de presunção, que eu não conheço os fatos, se eu conheço os fatos, não cabe aplicar a regra de presunção. Essa é a interpretação que acredito que esse dispositivo permite que seja feito. E por que é assim? Porque nós sabemos que a regra de presunção é um artifício legal. Não conhecida a operação, e a presunção, para quem trabalha em imposto de renda, que é o meu caso há muitos anos, eu sou do tempo que não tinha presunção, gente. Depois nasceu a presunção. Quando não tinha presunção, a prova era direta, formada pelo autuante. Como é que nasce uma presunção legal? É da experiência, de tanto ver acontecer aquilo, acontece o fato, chega no fato tributado. Vem a presunção. É assim que nascem as presunções. Então, a presunção legal aqui é depósito bancário de origem não comprovada do titular da operação. Se tiver identificado o titular, a operação não é o caso da presunção. Não é o caso. E por que é assim? Porque a presunção ela funciona como uma regra especial. Ela tem conteúdo normativo muito específico, porque, na verdade, é um artifício legal de chegar ao fato tributado por caminhos indiretos, que é o juízo da presunção. Agora, se eu tenho o caminho direto encontrado pelo fisco, não é o caso mais de presunção. A presunção é uma regra de fechamento do sistema, uma regra especial com isso. Agora, a pergunta que se faz aqui é se o intérprete, diante do 42, ele pode ler se ele fica com o capto ou com o parágrafo segundo. Se pode o intérprete escolher. Não, ele não pode. Ele tem que aplicar a regra de acordo com o seu conteúdo normativo. E, no caso, o parágrafo segundo diz, identificada a operação, identificado o titular, não cabe aplicar a presunção. Simples assim. A presunção é uma regra especial. Ela cede espaço à regra geral sempre, quando tem o conteúdo normativo da regra geral. Então, não cabe ao intérprete. E também não é erro de indicação de dispositivo. Não é disso que se trata. Se trata de aplicar a regra certa ao fato certo. Então, houve negativa de vigência ao parágrafo 2º da 9.430 na decisão recorrida. Agora, para fechar aqui, senhor presidente, já vou terminando antes que a senhora me dê o cartão vermelho aí, né? Não é uma questão meramente de indicar dispositivo ou não. Isso aqui teve efeito concreto. O fiscal descobriu as duas operações envolvidas. Portanto, ele tinha meio de chegar na real margem de lucratividade, na real operação tributada. Ele abandonou isso, chegou perto disso e pulou na presunção. Foi isso que ele fez. Então, não é uma simples indicação, não tem efeito concreto na autuação. Se ele tivesse, porque ele constatou os fatos, bastava ele comparar a entrada e saída das contas bancárias que ele chegaria no valor correto de tributação. Ele não fez isso. Portanto, por tais razões, senhores, a recorrente agradece a oportunidade da defesa, reitera os argumentos lançados, pede que o recurso especial seja recebido, provido, para determinar a reforma da decisão no ponto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutora Ayrton. Por favor, conselheiro, pode começar a relatar o voto. Vamos lá, presidente. Começar pela análise aqui das contrarrazões da PFM, né?
Em relação ao primeiro paradigma, a PFN aduz que seria convergente com o recorrido, pois ambos os julgados adotam o mesmo entendimento de que, para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos, somada à identificação dos depositantes, faz-se necessária a comprovação da causa dos depósitos bancários com vinculação entre as operações alegadas com os valores depositados, assim constando na manifestação da PGFN. Então, conforme se confere a leitura do trecho supertranscrito do acórdão recorrido, os julgadores acolheram a tese que, para exidir a presunção, não basta a identificação dos depositantes, porquanto se faz imperiosa a comprovação da natureza das operações que deram causa aos depósitos fiscalizados, com necessária vinculação entre eles. No caso dos autos, o colegiado a qual manteve a tributação para os depósitos em relação aos quais não houve a devida comprovação das operações que a originaram. Esse é o mesmo entendimento firmado no acórdão 2402-005-523, indicado pela recorrente como paradigma, conforme se confere no seguinte trecho do seu voto condutor. Na sequência, a PFN transcreve, né? E consta lá no Só um minuto, conselheiro Fernando. Doutor Ayrton, o senhor está presente? Sim. Ah, tá aí, tá bom. É que eu não estava ali vendo. Tá ótimo, obrigado. Desculpe. Pode continuar, conselheiro. Pode continuar. Todavia, né, aqui é a transcrição do voto do paradigma. Tá? Todavia, a presunção legal somente é afastada quando são carreados elementos probatórios que permitam a identificação da fonte do crédito, o seu valor e a data, além principalmente da demonstração inequívoca da causa pela qual os créditos foram efetuados na conta corrente. Cada crédito em conta corrente deve ter íntima relação com a fonte dos recursos que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, não se acatando comprovações que indiquem determinado documento para justificar a existência de valores de depósitos. É de se ver que o ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando para tal mistério a simples apresentação da negativa geral ou afirmações genéricas acerca da origem dos recursos. A estrita necessidade de que as provas refiram-se à documentação hábil e idônea que possua vinculação inequívoca com os depósitos créditos bancários. Aí a PFN finaliza dizendo: como se constata do cotejo entre acórdãos confrontados, ambos julgados adotam o mesmo entendimento de que, para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos, somada à identificação dos depositantes, faz-se necessária a comprovação da causa dos depósitos bancários, com vinculação entre as operações alegadas com os valores depositados. Então, assistir razão à PFN. De fato, no acórdão recorrido, o colegiado entendeu que, para a presunção legal do artigo 42, para que a presunção de que trata o artigo 42 da Lei 9.430, a mera identificação dos depositantes, sem que fosse comprovada a natureza das operações que originaram os depósitos pressionados pelo fisco, não seria suficiente para elidir essa aplicação da presunção legal de omissão de receitas. Enquanto que no citado paradigma, na mesma linha de entendimento, concluiu-se que a presunção legal somente é afastada quando são carregados elementos probatórios que permitem a identificação da fonte do crédito, o seu valor e a data, além principalmente da demonstração inequívoca da causa pela qual os créditos foram efetuados no conta corrente. Portanto, não há que se falar em divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Vou fazer só um pequeno parênteses aqui. Se vocês forem ao paradigma, na sequência, ele começa a identificar operação por operação, analisando a documentação. Daí ele vem um e fala: isso aqui é compra de imóvel, que foi declarado. Então, ele vai depois analisando a documentação de cada um, excluindo, porque esse não é receita, esse é receita. E aí que eu acho que há uma confusão. Bom, daí tem o segundo paradigma, que é o 2201.002.631. Afirma a PGFN que situações fáticas tratadas no recorrido e nesse paradigma seriam distintas, pois enquanto no acórdão recorrido a identificação dos depositantes somente teria se dado em série de diligência determinada pelo CARF, no paradigma o fisco já teria conhecimento dos depositantes logo no início do procedimento fiscal. A opção dos autos conclui que a irresignação da fazenda não procede. Tanto no segundo paradigma colacionado pelo contribuinte quanto no acórdão recorrido, a identificação dos depositantes se deu durante o procedimento fiscal e, portanto, antes da lavratura dos autos de infração. Este terceiro do relatório fiscal a esse respeito. Então, o próprio relatório fiscal, ele vai dizer: pela análise dos documentos acostados ao laudo pericial, verificamos que os recursos que ingressaram na referida conta provieram de compradores de açúcar que eram, de fato, clientes da açucareira Boa Vista. Então,
Aí eu coloco o próximo parágrafo. Embora a resolução número 108.00.393, que converteu o julgamento em diligência, tenha solicitado análise complementar por parte da unidade de origem envolvendo o laudo técnico, as informações a respeito da origem dos depósitos bancários já era de conhecimento da autoridade fiscal atuante desde antes da lavratura dos autos de infração, não havendo que se falar, portanto, em distinção fática entre o acordo recorrido e o paradigma 22.01.002.631. Então, no mais, em relação ao segundo paradigma, por concordar nesse ponto com os projetos de admissibilidade, estou adotando, tá? Encaminhando o meu voto pelo conhecimento do recurso especial em relação à matéria devolvida ao colegiado, considerando-se, contudo, a parcela de base de cálculo objeto de desistência por parte do contribuinte, né? Deixar claro aqui que tem uma parcelinha lá que, independentemente do que venha acontecer, houve desistência. Então, presidente, estou conhecendo com base no segundo paradigma. Não sei se eu vou adiante. Alguém tem alguma observação a fazer com relação ao conhecimento? Por favor, doutora Lívia. Me parece, que isso vai depender da leitura que se faz do recorrido. Mas o que eu entendi, deixa eu começar. O que eu entendi do recorrido é que ele identifica origem com declaração / pagamento. Ele fala assim, não foi... ainda que se saiba a natureza da operação, não se comprovou a respectiva declaração e tributação. Então, apesar dele ter aquela frase de que para elidir a presunção não basta apontar o depositante, mas tem que identificar a natureza da operação, em cima ele falou, foi identificada a natureza da operação, mesmo assim eu não vou aceitar. Então, me parece que o recorrido acha que a natureza da operação é declaração e pagamento do valor. O que me faz entender que o primeiro paradigma é convergente com esse pensamento do recorrido, de que você tem que identificar a origem, o depositante e a origem, e identificando a origem com a natureza da operação, e não com a tributação e declaração dos valores, entendeu? Mas tudo isso para dizer que eu acho que eu rejeito o primeiro paradigma, mas por razões diversas. Eu entendo que o primeiro paradigma é convergente com o recorrido, mas porque eu tenho essa leitura do recorrido que ele identificou a origem com declaração e tributação do valor, e não com natureza da operação no sentido de o que foi aquilo. Porque a natureza da operação está lá, em diligência foi comprovado que foi compra de açúcar. Então, a origem no sentido do paradigma me parece que está comprovada, mas o recorrido não entendeu, porque ele tem uma outra pensamento de origem. Acho que o Fernando tem mais isso foi uma análise que eu fiz agora, o Fernando tem mais dados do caso. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Posso me manifestar, presidente? Claro, falar. Talvez eu não tenha sido muito claro, Lívia, mas é mais ou menos nesse sentido. Eu entendo que os dois são convergentes. Os dois são convergentes, né? O que acontece é que, assim, teoricamente, os dois têm o mesmo entendimento. Aí depois, o que o paradigma divergiu foi numa análise de provas, né? Mas não na parte do entendimento dele, de que não basta eu saber quem depositou. Eu preciso saber qual era a operação que deu origem, e se isso for receita, se for tributado, se não foi tributado, aí eu creio que eles sejam convergentes. A questão que eles excluem lá, se a gente for olhar, é porque depois, analisando documentação, ele falou, esse depósito eu vou excluir. Mas não porque estava identificado sua origem, porque ele sabe, isso aqui era uma venda de imóvel que o contribuinte já declarou. Esse daqui era um empréstimo. Aí ele foi excluindo na análise documental, mas no entendimento sobre o dispositivo legal, que é o que nos interessa nesse momento, acho que eles convergem. Que bom, então, é que eu li o seu voto lendo também os paradigmas, então, acho que bom, estamos na mesma página, então, obrigada. Ok, então pode ir para o mérito, conselheiro. Vamos lá, presidente, eu vou me abster de ler, eu só transcrevo aqui o artigo 42, parágrafo 2º, né, que o doutor Ailton citou, inclusive, em sua sustentação oral. Vamos à parte que interessa. Vamos lá. Lívia, você ainda quer falar mais alguma coisa? Para baixar a mãozinha. Obrigada. É função do fisco
entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de investimento e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de omissão de receitas de que trata o artigo 42 da Lei 9.430. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessa operação é de obrigação do contribuinte. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e o dever de considerar os valores depositados em conta bancária como receita, efetuando o lançamento de impostos e contribuições correspondentes. No caso concreto, o colegiado ACO concluiu que não basta a identificação de quem depositou, remeteu, transferiu o recurso para a conta bancária sob exame para elidir a aplicação da presunção legal do artigo 42 da 9.430. Asseverou-se ainda que a identificação da origem de que trata o parágrafo 2º desse dispositivo legal, para fins de incidência conforme normas de tributação específica, não diz respeito somente à identificação da operação, né? A identificação do depositante aqui, mas sim da operação que deu causa ao depósito bancário. Este é certo do voto condutor, né? Então, já li lá anteriormente, né? E reafirmo aqui, né? Então, o segundo parágrafo dessa transcrição, ele é bem assertivo. Nesse ponto, reitero que para elidir a presunção não basta que seja apontado o depositante, mas principalmente identificada a natureza da operação. Assim, o simples fato de terem levantado o nome das pessoas físicas ou jurídicas que efetuaram os depósitos da conta bancária recorrente não é o bastante para que reste provada a origem dos recursos. Há necessidade que o recorrente comprove a natureza das operações que deram causa aos depósitos para que se confirme que não se refere a rendimentos sujeitos à incidência tributária ou que já tenham sido submetidos à tributação. Esse voto é da relatoria da conselheira Karen, né, no recorrido. Para a recorrente, a identificação dos depositantes já seria suficiente para elidir a aplicação da presunção de que trata o artigo 42 da 9.430. Tendo não lhe assistir razão. A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de omissão de receitas do artigo 42 da 9.430 não seja aplicada. Caso o contribuinte demonstre que a natureza da operação não se refere a receitas, rendimentos, cabe à autoridade fiscal lançadora excluir os referidos créditos em contas bancárias da base de cálculo do lançamento. Ou, caso essa prova seja realizada no curso do processo administrativo, competirá aos órgãos julgadores realizar essa exclusão. Por outro lado, se durante o procedimento fiscal o contribuinte demonstra a natureza dessas operações e essas se refiram a receitas, rendimentos tributáveis, se houver a comprovação de que tais valores já foram oferecidos à tributação, a exigência não deve ser formalizada, ou, se realizada, não deverá se sustentar no curso do contencioso. De outra banda, caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o procedimento da fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso voluntário, limitando-se a indicar quem são os depositantes, tal qual ocorrido nos presentes casos, né, ou se quer fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece rígida e o crédito tributário correspondente deve ser mantido. Né. Vou fazer um adendo aqui, inclusive nas hipóteses em que a gente analisa em casos de presunção legal do artigo 42, né, pelo menos um dos fundamentos que eu acho que a conselheira Edeli também utiliza para isso é preciso saber se há alguma comprovação de que aqueles depósitos têm correlação com a atividade da empresa. Né? São situações típicas que a gente, mesmo identificando a operação, se utiliza do artigo 42, e aqui nesse caso há um particular, né? A fiscalização identificou uma conta de interposta pessoa. Eu já fiz procedimentos fiscais assim, já julguei outros tantos da mesma maneira, em que o fisco não consegue identificar todos os depósitos, quem são qual a origem. Né? Ele vê, olha, tem vários depósitos aqui que eu vejo que vêm de clientes da fiscalizada. E com base nisso ele presume que aquela conta bancária era da empresa. E a partir daí ele usa o artigo 42, mas ele não tem como afirmar categoricamente que todos vieram. Ele faz uma presunção, né, e por isso que ele se mantém o artigo 42. Né. Então, presidente, eu estou encaminhando meu voto para conhecer do recurso, né, fora a parte que já havia de existência, né, com base no segundo paradigma,
e negar-lhe provimento. Ok, conselheira Delia. Conhecimento, vou acompanhar o conselheiro Fernando pelas conclusões. Eu estou muito em dúvida em relação a esse segundo paradigma. E é justamente porque eu estou em dúvida que eu vou conhecer. Porque as frases destacadas realmente dão a entender que a decisão, que aquele colegiado poderia decidir o recorrido aqui de uma forma diferente. Mas quando a gente vai tirando evidências aqui do relatório, do paradigma, né, a autuação foi em face da sócia da pessoa jurídica, os depósitos teriam sido promovidos pela pessoa jurídica, mas não teriam sido escriturados. Então começa a surgir, a fiscalização entende isso como uma dúvida razoável para autuar a pessoa física, e aí o colegiado ACO o colegiado que editou o paradigma já entende que não, que aquela evidência já era suficiente para não autuar a pessoa física. Então, o que é diferente desse caso, né? Quando a doutora Ailton relatou a forma como procedeu a fiscalização, foi direto no termo para entender se realmente havia sido dessa forma, né? E eu não consigo ver a acusação fiscal dessa forma, né? Os elementos foram realmente levados à fiscalização, identificando os depositantes, e subsiste a dúvida se aquelas pessoas que forneceram, se a autuada ela opera com compra e venda de açúcar ou com intermediação de açúcar. E ela não justifica isso, né? Ela não tem documentação de ter praticado intermediação. Os depositantes, há depositantes que disseram que venderam açúcar para autuado, né? Então, essa realidade vai ficando dissociada ali, não se consegue comprovação documental das operações que efetivamente aconteceram, e a fiscalização constrói essas dúvidas, né, para manter os depósitos como de origem não comprovada e promover a autuação, né? Então, é uma situação muito específica a do paradigma, né? E aí eu vou conhecer pelas conclusões, porque o voto muito específico do recorrido e o paradigma, ele usou argumentos genéricos para resolver a situação. Então, eu não tenho como dizer se ele decidiu com base na especificidade daquele caso, que é diferente aqui do recorrido, né? A forma como o voto é construído no paradigma me deixa em dúvida, e na dúvida eu conheço, né? Então, vou acompanhar o conselheiro Fernando pelas conclusões no conhecimento. Será que é melhor o Fernando falar antes de fechar? Vou passar a palavra para ele. Pode falar, conselheiro. Só para esclarecer que essa dúvida a respeito da intermediação, ela foi tão grande que ela veio depois no laudo complementar, no recurso voluntário, e que ensejou o cancelamento. Olha, isso aqui a gente conseguiu identificar que de fato era intermediação. O contribuinte, inclusive, ele dá a entender que praticamente tudo seria intermediação, que ele não faria compra e venda, né? Então, a gente está numa situação mais nebulosa do que pode parecer. Tanto assim que praticamente 1/3 da autuação foi cancelada, porque se entendeu, olha, esse aqui conseguiu comprovar que é intermediação, o resto, né, vários confirmaram, inclusive, que era venda. Agora, não é uma questão exaustiva, né? Então, isso acaba gerando aí uma dúvida. Mas, de fato, é uma situação bem sui generis, né? Eu só consegui acompanhar pelo segundo, e também não tanta convicção, mas consegui encontrar um mínimo ali de similitude suficiente. Pode falar, conselheira Deli. E aí, passando ao mérito, também acompanho o relator, e aí, com todas as vênias, a doutora Ailton e sua história, que foi o nosso professor de artigo 42 de 9430, né? A história o precede. Mas o que a prática demonstrou, né, na aplicação desse dispositivo
é que a presunção ela acaba sendo de necessária aplicação não só quando você tem a identificação do depositante, mas sem o detalhamento da operação. A gente está aqui num caso mais sério, né? Você conseguiu identificar quem são os depositantes, mas não consegue descobrir se aquela operação é de intermediação ou se é de compra e venda de açúcar. Então, por isso, a presunção, ela continua sendo necessária, porque você não tem a natureza da operação, mas nós temos casos em que se avança e se alcança até mesmo a natureza da operação, e ainda assim a presunção, ela se impõe por você não conseguir determinar o momento do fato gerador. Então, para você sair do caput do 42 e ir para o parágrafo 2º, a documentação tem que ser de tal substância que te permita conformar ali, identificar a incidência em todos os seus contornos. Então, concordo que há uma história antes e depois do 42.430, mas o que eu vivenciei de aplicação do 42, né, me mostra que esse caso aqui está numa situação razoavelmente confortável de aplicação do caput do 42. Que a gente vai ter circunstâncias que são até em que há mais materialidade da operação e que ainda assim a gente tem que usar a presunção porque a gente não consegue identificar o momento do fato gerador. Então, o voto do Fernando explora bem essas circunstâncias específicas aqui do caso e no mérito eu acompanho sem ressalvas. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Conhecimento e mérito. Conhecimento, acompanho, já fiz as minhas observações, acho que estamos em linha. No mérito também, me parece que o contribuinte quer dizer que é tudo intermediação, que ele não faz compra e venda. Ele não traz a prova disso. A presunção milita em favor de tributar tudo como compra e venda. E a única prova que temos no processo, que é a única prova que eu digo assertiva que o fisco faz, de que aquilo é operação de compra disfarçada, que é o relatório fiscal, né, que ele fala que compromisso com a operação de fato realizada foi de compra e venda de açúcar e derivados, só faz uma prova direta da omissão. Então, não é capaz de elidir a presunção. Então, essa prova que o fiscal faz não elide a presunção, ela só confirma que a presunção ali está certa. Então, eu acompanho o relatório integralmente. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Estava bem em dúvida quanto ao conhecimento, mas também me parece que aquela parte final é tão genérica que a ponto de caracterizar o dissídio. E aqui eu acho que os dois grandes pontos não subiram para a gente analisar, que era a tributação ou não pelo arbitramento e a eventual duplicidade via laudo, né? Acho que aí seriam as grandes discussões aqui. E aí nos resta, para mim, a matéria mais simples de analisar, que se a mera identificação do depositante já afasta ou não a presunção. Já me manifestei diversas vezes que não. Você precisa mostrar não só a natureza dos recursos e também que eles foram tributados ou se não deveriam ser tributados. Isso realmente o contribuinte não fez. Se não fez, a presunção milita em seu desfavor, razão pela qual acompanho o voto do relator integralmente. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu acompanho o relator no conhecimento, no mérito, só acrescento aí ao que Ideli trouxe, né, com toda a história que a gente acompanha desde a origem do 42, a proposição do contribuinte, nesse caso, ele está propugnando, na verdade, que não o reconhecimento mais da receita como comissão, mas como receita da atividade, que o fisco teria identificado dessa maneira. Só que o que isso é trazido pela fiscalização é como um indício. Então, na prática, assim, o que eu vislumbro é que ele está propondo que o fisco troque uma presunção legal por uma presunção simples, o que fragilizaria o lançamento, né? Então, assim, ele tem na mão a presunção legal, mas ele trocaria por uma presunção simples. Olha, tem indícios aqui de que
a operação comercial e não intermediação, né? Mas há uma dúvida, o próprio contribuinte coloca em dúvida essa negociação. Então, né, nesses termos, na devida vênia da defesa, eu acho que se o lançamento tivesse sido erigido dessa maneira, o combate seria no outro sentido, de que haveria que se aplicar a presunção legal, porque não tinha prova da ocorrência do fato como um todo. Então, né, ele teria adotado uma presunção simples. Então, eu acrescento assim, que minha convicção, nesse caso, é nesse sentido. Parabenizo a voz do Fernando e acompanho. Ok. Conselheiro Dornelas, como vota? Com relação ao conhecimento, eu também fiquei na dúvida com relação ao segundo precedente, mas como ele é bastante genérico, eu acabo conhecendo, até pela dúvida, né, dele. Com relação ao mérito, eu tenho uma pequena divergência só com a aplicação desse parágrafo segundo. Aí eu queria, porque é o seguinte, eu dou aplicabilidade a ele, quando o contribuinte ele identifica o depositante e identifica a natureza, e se a natureza for decorrente da sua atividade, ele não pode ser objeto de tributação, ainda que tenha sido tributado. O Fernando não abordou esse aspecto aí, por isso que eu estou em dúvida se existem valores aí, Fernando, que foram justificados, identificados em natureza e simplesmente não foram tributados. Porque se não foram tributados, eu acho que aqui não cabe a presunção, cabe sim a aplicação direta. É só uma pequena divergência, pelo que eu entendi dos meus precedentes. Eu faço a pergunta a Fernando antes de votar, presidente. Pode responder. Posso contar? Senhor Dornelas, eu creio que aqui a questão é a seguinte: durante todo o procedimento fiscal ficou um debate sobre o que estaria ocorrendo ali, qual eram os valores que o contribuinte, né, com a devida vênia, defesa dentro do que era possível no processo foi extremamente bem feito, né, mas e faz parte do litígio mesmo. Havia um certo jogo, porque em determinado momento já tinha sido tributado, em determinado momento o contribuinte alega que era intermediação, né, e o fisco conseguiu alguns elementos de que era receitas da operação, pelo menos assim, os contribuintes que fizeram o depósito eram clientes e disseram que compravam açúcar da empresa, né, lembrando, essa conta estava ainda no nome de uma interposta pessoa. Então, que primeiro o fisco teve que fazer a vinculação das operações daquela conta com a pessoa jurídica, para depois partir para a aplicação do artigo 42. Né? E o que acontece? Essas operações, em princípio, o contribuinte não conseguiu comprovar que elas estavam contabilizadas. Isso tudo, inclusive, tem laudos, né? Tem toda a discussão aqui, e que era uma parte que ficou meio perdida lá nos embargos que foram rejeitados, e depois, na segunda divergência, que não subiu. Né, se teria alguma comprovação de que isso estaria tributado lá. Mas a aplicação do artigo 42 aqui era diante dessa dúvida toda, até alimentada pelos próprios argumentos durante o procedimento fiscal, de que eles diziam, já foi tributado, ou é intermediação, e causava essa dúvida, mas de maneira que não teria sido apresentados documentos que comprovassem cabalmente que aquilo era efetivamente uma venda. Entendi. Então parece que não houve comprovação que foi contabilizado, entenda a minha posição. Se houvesse a comprovação identificando e que foi contabilizado, obviamente que faz parte do objeto, deveria ser tributado, isto poderia ser mais objeto de presunção, e sim aferição direta. Mas aí, acho que está esclarecido, Fernando acompanha com o Fernando tanto no conhecimento como no mérito. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho o relator integralmente, sem qualquer ressalva.
Ok. Eu acompanho o relator do conhecimento. Ô, doutor Fernando, só me esclarecer uma coisa aqui. Eu acompanho o senhor até o ponto final, mas aí o senhor falou de um adendo. O senhor falou de um adendo, aí falou da sua posição, da posição da doutora Edeli, e acho que de outros membros do colegiado também, com relação a essa situação de, havendo que deveria haver a comprovação efetiva pelo fisco da receita da atividade, né? Então, isso é uma questão que eu discordo, né? Eu tenho discordado. Então, se esse adendo não vai para a decisão, eu voto plenamente com o senhor. Não. Mas se o senhor for incluir esse adendo, eu vou votar pelas conclusões. Tá, presidente, o adendo que eu estava dizendo era só para demonstrar que é extremamente comum, né? É extremamente comum que se identifique até parte das operações, tanto que às vezes vem com a multa qualificada com essa justificativa. Olha, eu identifiquei lá que era cartão de crédito, e nem por isso a gente cancela o auto, a gente às vezes mantém a multa qualificada, alguns divergem, mas eu digo que é extremamente comum essa convivência de parte dos depósitos que estão ali. Você até consegue identificar, como comentou bem a conselheira Edeli, eu consigo até identificar que é uma receita, mas eu tenho que usar o artigo 42, porque a gente tem que lembrar que eu não sei quando foi feita a venda, eu sei quando foi feito o depósito. Senão eu teria que estar fazendo uma presunção da data do fato gerador, que eu posso ter feito a venda hoje e vou receber daqui a 90 dias, e a gente vai tributar com base no artigo 42 no dia que caiu na conta. Entendi, mas a nossa matéria aqui, a mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de omissão de receitas posso parar por aí para não seja aplicada. É isso que, assim, para mim, eu votaria na íntegra. Senão, aí, pode falar, Matazinho. Levantou a mão? Desculpa, era só, depois que ela votasse, só para pedir declaração de voto, eu não queria lembrar. Ah, não, tudo bem. Então, é isso. Então, na verdade, para mim, essa complementação, ela me traz, assim, eu votarei pelas conclusões, porque eu normalmente não uso nas minhas decisões. É só isso. Mas, então, acompanho integralmente o relator. Então, vamos lá. Conhecido por unanimidade, negado o provimento por unanimidade, pelas conclusões do conhecimento, doutor Edeli, e pelas conclusões do mérito, ninguém, né? Foi todo mundo com o relator, né? Então, foi conhecido por unanimidade conclusões do doutor Edeli, negado o provimento por unanimidade no mérito, DV Matozinho. Alguém mais DV? Não? Então, doutora Ayrton, é sempre um prazer recebê-lo aqui, como diz a Edeli, nosso professor de imposto de renda. Então, deixo aí meu abraço e minha gratidão. Se eu estou aqui sentada hoje nessa cadeira, com certeza o senhor contribuiu bastante. Muito obrigado, senhor presidente. É sempre um prazer vir nessa Câmara. Sou Matozinho, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço por livro. Leio os artigos dele, é sempre muito bom. O Quintela, tudo. Agradeço a gentileza de me receber. Muito obrigado, viu? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, vencemos a pauta, né? Agora, Tainá, vou pedir para interromper a gravação.